Olá, estou aqui para gravar mais um dia de leitura bíblica, dessa vez para finalizar o livro de Jó. Vou ler nesta Bíblia aqui, que é a Bíblia Thompson, que tem como tradução a Almeida Edição Contemporânea. Vou continuar desde onde eu parei ontem, que é Josué capítulo 19, que começa da seguinte forma. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram na sua herança Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betul, Ormá, Ziklag, Bet Marcabote, Azar, Susa, Bet Labaote e Saruém, 13 cidades com suas aldeias, Ain, Rimon, Iter e Azã, 4 cidades com suas aldeias, e todos os povoados que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá do Negueb. Essa é a herança dos filhos das tribos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porque a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulão, segundo as suas famílias, e foi a fronteira da sua herança até Sarid. Sobe de lá pelo ocidente a Maralá e estende-se até Dabezete. Chega até o ribeiro que está em frente de Joqueneão. De Sarid, volta para o oriente, para o nascente do sol, até o território de Quislote Tabor. Sai de Taberate e vai subindo a Jafia. Dali passa pelo oriente a Gat-Efer e Eticazim. Vai a Rimon, Metoar, que se estende até Neá, e volta para o norte, a Anatom, e termina no vale de Ifta-El, e Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas cidades. Essas cidades, com seus povoados, a quarta sorte, saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai o seu território até Jezreel, Quesulote e Sunem, Afaraim, Sion, Anaarat, Rabit, Kizion, Ebes, Rimete, Enganim, em Adá e Bet-Pazes. O território estende-se até Tabor, Zaazima e Bet-Semes, e termina no Jordão, 16 cidades com seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades com seus povoados. Saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Foi o seu território Eucate, Ali, Beten, Akzaf, Alameleque, Amade e Mizal. Chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Libinate. Vira para o nascente do sol a Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emek e Edeneiel, e vem sair a Cabul pela esquerda. Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira o território para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro. Então torna a Oza, e vai terminar no mar, na região de Akzib. Também Umá, Afec e Reob. Ao todo 22 cidades com seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Essas cidades com seus povoados. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Foi o seu território desde Elef e desde o carvalho em Zaananim e Adami Negeb, Jabnel até Lacum, e termina no Jordão. Virava para o ocidente a Asnot Tabor, e dali passa a Ucoque. Chega a Zebulon ao sul e Asser ao ocidente. A Judá, à margem do Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas: Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Iron, Migdal-El, Orem, e Bet-Anad e Bet-Semes, 19 cidades com seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, essas cidades com seus povoados. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o território da sua herança
Zorá, Estaol, Irsemes, Zaalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Ben-Berac, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com o território em frente de Jope. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, pelejaram contra Lesem, tomaram-na, feriram-na ao fio da espada e tomaram posse dela. Habitaram em Lesem e a chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com seus povoados. Acabando de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor. Deram-lhe a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à prova da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Então, Josué capítulo 20. Então disse o Senhor a Josué: Dize aos filhos de Israel: Indicai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, se apresentará à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos das autoridades de tal cidade. Então lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não o feriu intencionalmente, e nem o odiava antes. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote que servir naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então indicaram a Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó para o oriente, indicaram Bezer, ou Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todos aqueles que por engano matasse alguém, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, antes de comparecer perante a comunidade. Josué capítulo 21. Então os chefes das famílias dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das demais famílias das tribos dos filhos de Israel, e lhes disseram em Siló, na terra de Canaã: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e pastos para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus pastos. Saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte a tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, receberam 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus pastos por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque lhes caiu a primeira sorte. Assim lhes deram Kiriat Arba, do filho de Enaque. Esta é Hebron, na região montanhosa de Judá, com os seus pastos ao redor. Os campos da cidade, porém, e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua propriedade. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio, do homicida, com seus pastos, Líbna com seus pastos,
Jatir e Estemoa com seus pastos, Olom e Debir com seus pastos, Aim, Jutá e Bet-Semes com seus pastos, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon e Geba com seus pastos, Anatote e Almon com seus pastos, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades com seus pastos. As famílias dos filhos de Coate, levitas, os demais filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade do refúgio do homicida, com seus pastos, na região montanhosa de Efraim. Gezer com seus pastos, Kibzaim e Bet-Oron com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Dan, Eutec e seus pastos, Gibeton e seus pastos, Aijalon e Gat-Rimon e seus pastos, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanak e Gat-Rimon com seus pastos, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 com seus pastos. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã com seus pastos, e também Beesterá com seus pastos, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Kizion e Daberat com seus pastos, Jarmute e Enganim com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Aser, Mizal e Abdon com seus pastos, Eucate e Reob com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Naftali, deram Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e Amote-Dor com seus pastos, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades com seus pastos. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram da tribo de Zebulon, Joquineão e Cartá com seus pastos, Dimna e Naalau com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer e Jazá com seus pastos, Quedemote e Mefaate com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e Maanaim com seus pastos, Esbom e Jazer com seus pastos, ao todo 4 cidades. Todas as cidades couberam por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha os seus pastos ao redor. Assim foi com todas elas. Dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que com juramento prometera dar a seus pais. Eles a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo o que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes cumprido como tendes obedecido a minha voz em tudo o que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje. Antes tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o vosso Deus. Agora que o Senhor, o vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor, o vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos chegueis a ele, e os sirvais de todo o coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Moisés havia dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, mas a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, do outro lado do Jordão, para o ocidente. Despedindo-os para as suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse: voltais para as vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se separaram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade,
a terra da sua propriedade, de que foram feitos proprietários conforme o dito do Senhor por intermédio de Moisés. Assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. E, quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés haviam edificado um altar em frente da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, ajuntou-se toda a comunidade dos filhos de Israel em Siló, para saírem à batalha contra eles. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Com ele enviaram 10 líderes, de cada família um líder, de todas as tribos de Israel, cada um com o chefe de suas famílias entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, disseram-lhes: Assim diz toda a comunidade do Senhor: Que transgressão é esta que cometeis contra o Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, da qual até hoje não estamos ainda purificados, apesar de ter havido praga na comunidade do Senhor, para que hoje queirais abandonar o Senhor? Rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a comunidade de Israel. Se, porém, a terra da vossa propriedade é imunda, passai-vos para a terra do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai propriedade entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar que não o altar do Senhor, o nosso Deus. Não foi Acã, filho de Zerá, infiel no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a comunidade de Israel, de modo que aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés aos chefes dos milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor. O poderoso, o Deus, o Senhor. Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se agimos em rebeldia ou desobediência ao Senhor, hoje não nos poupeis. Se edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocaustos e ofertas de cereais, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Pelo contrário, fizemos isso com receio de que amanhã vossos filhos digam aos nossos: Que tendes vós com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. Assim, bem poderiam os vossos filhos fazer que os nossos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: Edifiquemos agora um altar, não para holocausto ou sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que os vossos filhos não venham a dizer amanhã aos nossos: Não tendes parte no Senhor, pelo que dissemos. Se amanhã eles assim disserem a nós e às nossas gerações, então responderemos: Vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando o altar para o holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, além do altar do Senhor, o nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo Finéias, o sacerdote, e os líderes da comunidade, e os chefes dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não agistes com infidelidade para com o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os líderes, sem os filhos de Ruben e com os filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. A resposta agradou aos filhos de Israel. Eles louvaram a Deus e não falaram mais de subir e pelejar contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os de Gade.
Os filhos de Ruben e os de Gade chamaram ao altar testemunho, dizendo: é testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Passados muitos dias depois que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso e de idade muito avançada, chamou todo Israel, as autoridades, os seus líderes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: eu já sou velho, com idade avançada. Vós tendes visto tudo o que o Senhor, o vosso Deus, fez a todas estas nações por causa de vós. É o Senhor, o vosso Deus, que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, com todas as nações que tenho eliminado desde o Jordão até o Mar Grande para o ocidente. O Senhor, o vosso Deus, as empurrará e as expulsará de diante de vós, e possuireis a sua terra, como o Senhor, o vosso Deus, vos prometeu. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito na lei do livro de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio. Não fareis menção dos nomes de seus deuses. Não os invocareis nos vossos juramentos, não os servireis, não vos inclinareis a eles. Ao Senhor, o vosso Deus, porém, vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. O Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. Quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, guardai com cuidado a vossa alma, para amardes ao Senhor, o vosso Deus. Se, porém, de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nem uma só palavra caiu de todas as boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, falou a vosso respeito. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Assim, porém, como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, vos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Se violardes a aliança do Senhor, o vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que ele vos deu. Josué capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou as autoridades de Israel, os seus líderes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além do Eufrates habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão além do rio, e o guiei para toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas que enviei a eles. E vos tirei de lá, tirando eu do Egito os vossos pais, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Clamaram, porém, ao Senhor, e ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. Trouxe o mar sobre eles e os cobriu. Os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habtastes no deserto muitos dias. Eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam a leste do Jordão. Eles pelejaram contra vós, mas os dei nas vossas mãos. Eu os destruí de diante de vós, e possuístes a sua terra. Quando Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, levantou-se para pelejar contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós,
como também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgaceus, os heveus e os jebuseus, mas os entreguei nas vossas mãos. Enviei-vos, pois, adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como aos 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada ou com o vosso arco. Assim vos dei uma terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos fez subir da terra do Egito com nossos pais, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu como morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Disse, porém, o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: Sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste servir ao Senhor. Responderam: Somos testemunhas. Agora, pois, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatuto e leis. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Então tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Vede, esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será por testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no território da sua herança, em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos líderes que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de Josué, que os filhos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Esta terra veio a ser a herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada a Finéias, seu filho. Essa daqui então foi a leitura de Josué, finalizando a leitura deste livro. E amanhã eu dou continuidade a partir do livro de Juízes. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.